A Núbia compreende a região ao sul do território, originalmente ocupado pelos egípcios, onde atualmente se localiza o Sudão, com início aproximadamente em 4000 a.C. Eram comunidades seminômades, ou seja, viviam da coleta e da caça, da criação de ovelhas, cabras e alguns bovinos, mas ainda não praticavam a agricultura. Suas riquezas naturais eram o ouro, o incenso, marfim, ébano, óleos e pedras semipreciosas. Relação do rio Nilo e os núbios e a sua economia. O rio funcionava como uma espécie de estrada, ligando diversas regiões que transportavam alimentos e outros itens, que seriam comercializados ou trocados por produtos. Também levavam materiais, como pedra e argila, empregados para a construção de moradias, templos e edifícios. Assim, a região da Núbia transformou-se em um ponto de encontro entre civilizações oriundas dos 4 cantos do continente africano. Seu trabalho de construção de diques e canais de irrigação era para evitar inundações durante as cheias e garantir boas colheitas, o que lhes permitiu criar povoados e desenvolver a agricultura. Possuíam riquezas naturais que fascinavam os egípcios. Tinham diversos produtos que eram considerados de luxo por eles. Por isso, o comércio entre eles era constante. Porém, em 3100 a.C., as riquezas das sociedades núbias atraíram tanto a atenção dos egípcios que eles acabaram conquistando essa região e integrando-a aos seus domínios. O período de ocupação egípcia, contudo, não impediu que essa civilização se desenvolvesse. Ainda que sob o controle egípcio, os núbios desenvolveram seus próprios modos de organização social e política. O reino de Kush se organizou por volta de 1700 a.C. A invasão dos Hicsos ao Egito favoreceu o florescimento dessa sociedade, pois a civilização cuxita pôde se estabelecer independentemente do controle político egípcio. No período em que ocorreu a independência do domínio egípcio, os cuxitas transferiram a capital do reino para Napatá. Napatá funcionava como um ponto de abastecimento para o comércio local e era muito influenciada culturalmente pelo Egito. Essa cidade também era um importante centro religioso. A escrita dos cuxitas, por exemplo, era hieroglífica, e seus governantes, tal como os faraós, eram considerados divindades. Assim como a cultura egípcia se mostrava presente entre os povos da Núbia, também o Egito recebia diversas influências da cultura núbia. Por volta de 2000 a.C., os egípcios recuperaram a sua autonomia política, expulsando os Hicsos de seu território. Com a restauração do poder dos faraós, o Egito avançou novamente sobre a região da Núbia, conquistando o reino de Kush. Ao ser incorporado ao Império Egípcio, Kush tornou-se um vice-reino do Egito. Por volta do ano 1000 a.C., ocorreu um enfraquecimento da influência egípcia na região e, em 660 a.C., Kush dominou o Egito. Os Cushitas passaram a governar tanto o Império Egípcio quanto o Reino Núbio, até 650 a.C., quando os assírios promoveram uma grande invasão ao Egito, na qual o exército núbio foi derrotado. Os núbios recuaram e em 590 a.C. a capital foi transferida de Napatá para Meroé, próximo ao Mar Vermelho. Meroé era um importante centro comercial e também um dos principais polos produtores de objetos de ferro do continente africano. A sociedade meroíta enriqueceu graças ao comércio e às rotas das caravanas de camelos que atravessavam o continente e passavam pela região. Os cuxitas construíram em Meroé inúmeros templos, palácios e cemitérios públicos, assim como diversas pirâmides, e é na Núbia que se encontrou a maior quantidade de pirâmides. Os núbios de Meroé também desenvolveram um sistema próprio de escrita, conhecido como escrita meroíta. Os governantes possuíam uma origem divina. O rei, quando não era tido como um deus, era concebido como um representante das divindades da terra. Acreditavam que a fertilidade do solo, as chuvas e o bem-estar da comunidade dependia da vontade de seu monarca. As mulheres tinham um grande prestígio na sociedade e algumas chegaram a ocupar altas posições administrativas e religiosas. As mulheres pertencentes à família real eram chamadas de Candaces. Elas exerciam grande influência religiosa e política no reino. Também,
eram responsáveis pela educação das crianças, além da administração da casa e dos assuntos da família. Algumas Candaces chegaram a ocupar a posição de rainhas, como a Marinéias. Sob o seu comando, grandes vitórias sobre o exército romano foram realizadas.